começaria fazendo aqui uma breve digressão sobre o papel do TST na gestão administrativa dos processos trabalhistas, e digo isso porque o TST, de tempos em tempos, tem editado atos normativos desprovidos de caráter vinculante, com o sentido de orientar a comunidade jurídica brasileira acerca da sua leitura inicial sobre o sentido de algumas regras jurídicas que são introduzidas na nossa ordem legal. Faço alusão à IN 27 de 2005, que foi pensada logo após o advento da Emenda Constitucional 45 e que disciplinou uma série de questões que surgiam com o deslocamento de competências da Justiça Federal Comum, da Justiça Comum, propriamente dita, para a Justiça do Trabalho. Faço alusão às INs 38, 39 e agora a IN 41. O TST, obviamente, quando edita esses atos normativos, ele não tem a pretensão, nem poderia tê-la, de legislar. Absolutamente não. É interessante observar que o TST busca, doutor Ricardo, atender aquele valor constitucional importante, que é a segurança jurídica. Se antecipa as ideias, as teses, as posições que são consagradas nessas instruções normativas, poderiam ser lançadas, inclusive, em súmulas, após uma reiteração de julgados, uma pulverização, atomização de discussões em ações concretas, isso demandando um esforço conjunto de advogados, juízes, tribunais regionais e o próprio Tribunal Superior do Trabalho, até que a subseção 1 pudesse se debruçar sobre essas questões, editar vários julgados, e agora com o novo 702, cuja declaração de inconstitucionalidade se avizinha, positivar então uma tese genérica acerca de qual o significado dessas normas jurídicas. Então o TST se antecipa numa ação bastante interessante, sinalizando para a sociedade, para a magistratura, para o Ministério Público, para os advogados, enfim, para toda a comunidade jurídica, qual é a sua visão acerca das regras legais que são editadas. Então, nesse contexto que a Instrução Normativa 41 deve ser criada. Alguns aspectos da Instrução Normativa poderiam ser aqui realçados, mas o que pautou a atuação da nossa comissão foi o respeito objetivo ao que o legislador editou. Então, quando se fala em petição inicial com pedidos certos, determinados, liquidada, indicação do valor correspondente, o TST simplesmente se limitou a reprisar na instrução normativa a exata dicção legal. E aí, obviamente, que nós poderíamos aqui estabelecer uma série de digressões sobre ou acerca da adequação do trabalho do legislador, mas isso no campo do exercício da jurisdição propriamente dita, não na esfera administrativa da indicação de um sentido primário a ser observado pelos juízes, tribunais, advogados e ministros, enfim, por ocasião do julgamento futuro. Essa é uma questão em aberto. E aí é evidente, o doutor Ricardo mencionou que no Estado Democrático de Direito, é claro que as regras do direito processual devem ser pensadas para facilitar o acesso à justiça, não para criar embaraços inusitados, como se fossem verdadeiras pegadinhas, ou arapucas, ou armadilhas, que deixam as partes numa situação absolutamente insuperável, se sujeitando a questionamentos de natureza processual que inviabilizam a entrega da decisão de mérito, que é um princípio muito caro ao novo Código de Processo Civil, que é um princípio muito sério naquilo que diz com a efetiva, verdadeira, substantiva pacificação de conflitos. Então, a leitura que faço é que é a partir da primeira instância, a partir da provocação dos advogados, que o sentido dessa nova regra, do 840, parágrafo 1º, deverá ser construído. E construído nessa perspectiva equilibrada, ponderada, de acesso à justiça, nessa perspectiva equilibrada e ponderada de conter eventuais abusos. Outro dia no Rio de Janeiro, não sei se eu mencionei isso na semana passada, doutor Ricardo, mas uma advogada militante que patrocina muitas causas, ela dizia que esta imputação da responsabilidade por dano processual, a questão da sucumbência recíproca, a dificuldade com relação aos honorários periciais, a imposição aos trabalhadores, ainda que beneficiários de justiça gratuita, etc., não aconteceu por acaso, não surgiu do nada. Nós vivíamos uma realidade em que, lamentavelmente, ao lado de pedidos, pretensões legítimas, haviam ali pedidos meio suspeitos, meio nebulosos, que vinham em razão da ausência de qualquer risco, e nesse sentido o próprio ministro Barroso, relator de uma ação direta que veicula o preceito da CLT, disse
nós somos seres humanos e seres humanos agem movidos por riscos, né, por juízos de conveniência e riscos associados. E aí, nesse contexto, se insere até a questão do próprio dano moral, que virou, como disse o Dr. Ricardo, uma batata frita, o dano moral banalizado, uma panaceia, qualquer lesão a direito trabalhista geraria também uma lesão à honra subjetiva, ensejando a pretensão de reparação moral. E aí nós temos um outro debate dificílimo que diz com a questão da quantificação do valor, que o Dr. Ricardo mencionou, e para mim, no exercício da jurisdição, esse é um dos capítulos mais difíceis. Dizer quanto vale a honra, a dignidade, um braço, né, um dano estético, isso é uma atividade impossível de produzir um resultado matemático, objetivo, exato. Nós poderíamos aqui suscitar uma situação de fato concreta, a perda de um braço por um trabalhador, apresentar as circunstâncias em que o evento ocorreu, divulgar os dados objetivos, qual é a empresa, qual é o seu capital social, qual é o número de empregados, qual é o salário do trabalhador, qual a sua idade, a sua expectativa de vida. E ainda assim teríamos resultados diversos, resultados distintos. E lá no TST, há turmas que admitem esse debate, essa revisão do valor arbitrado na instância ordinária a essas compensações. Não são indenizações, são compensações, porque a indenização, o Código Civil diz que se mede pela extensão do dano. E não dá para quantificar essa dor da alma, essa dor do espírito, essa perda de autoestima que advém de uma situação própria da infortunística do trabalho. Então, nós temos critérios como o excessivo valor, o valor irrisório, que são critérios abertos e sempre subjetivos. Situações, reduções ou ampliações de dano moral de 50 para 25 ou de 50 para 100, nós temos situações bizarras, curiosíssimas, em que a fundamentação das decisões regionais é sempre a mesma e na hora da quantificação qualquer valor caberia. Né? E é evidente que nos Estados Unidos, né, eu me lembro, eu fui jogar tênis, eu tenho um irmão que mora lá, fui jogar tênis com meu irmão num prédio onde ele morava, havia uma quadra e não estava com o tênis apropriado, o calçado apropriado. Havia um responsável, um professor de tênis, que me olhou assim meio suspeito, mas achou que eu tinha cara de tenista, permitiu que eu tivesse acesso à quadra e logo num dos primeiros lances caí, torci o tornozelo. Ele veio desesperado e me deu assistência absolutamente gentil, trouxe gelo e ficou ali insistindo que se eu queria que fosse levado ao médico, e eu não. Mas no final ele perguntou: o senhor vai me processar? Porque ele era responsável, ele não poderia ter autorizado a minha entrada sem ter um tênis adequado. Então aquilo foi uma experiência marcante, porque a sociedade se policia. Eles não querem correr riscos. E é uma questão importante essa do punitive damage. Uma empresa, o senhor mencionou, doutor Ricardo, que usa o assédio moral como uma política de gestão de pessoal, ampliando os seus resultados econômicos. Poucos trabalhadores ajuizam, tem esse debate sobre o valor de dano de compensação moral, então acaba lucrando riscos e custos, né? Quer dizer, esse juízo é feito e vale a pena transgredir a ordem jurídica. Então é algo que precisa ser pensado, e ser pensado a partir da provocação dos senhores e as senhoras advogadas e advogados. E o judiciário está sempre aí, né? Sempre aberto, e é bom que assim o seja. É bom que a construção do sentido da ordem jurídica conte com o concurso necessário, essencial dos senhores advogados. Dr. Jorge Pinheiro Castelo é um grande advogado, está sempre lá no TST, e quando ele aparece nós sabemos que são causas importantes. Eu estava lendo, na vinda para cá, um texto de um jurista norte-americano sobre os repeat players, né, falando sobre os advogados que atuam nas cortes superiores e mostrando a importância da atuação desses advogados que se colocam nos tribunais superiores, construindo a própria credibilidade, a própria respeitabilidade, contribuindo com informações riquíssimas para que o tribunal possa cumprir a sua função normofilática. A doutora Lorena nos brindou aqui com uma palestra belíssima sobre a responsabilidade por dano processual, e eu fiquei ouvindo e divagando sobre a titularidade da multa, e me pareceu extremamente interessante anuir a tese de que o titular dessa multa é o Estado, porque o processo é um instrumento ético, essencialmente ético, não se compadece com posturas improbas, e na medida em que um litigante temerário compromete, requisita atenção, recursos, tempo, que é valiosíssimo num judiciário com crise de efetividade, para que a sua causa, para que a sua pretensão recursal indevida
seja examinada, é evidente que ele está suprimindo de outros cidadãos a atenção e o tempo do próprio Poder Judiciário. Então nós temos que olhar com muito carinho essa tese, porque essa conduta acaba impactando de maneira difusa um direito coletivo a uma prestação judicional em tempo razoável. E eu fiquei pensando ainda, o doutor Jorge, que é doutrinador, vai estudar esse assunto, vai depois nos oferecer aqui uma reflexão, porque é uma ação praticada numa reclamação judicial, numa ação em concreto, que, somada a outras tantas, implica a lesão a um direito difuso, ou um direito coletivo, o direito da sociedade de ter acesso a um sistema de justiça célere e justo, que produza decisões substancialmente justas. Eu achei que a doutora Lorena ia falar sobre um dos capítulos mais polêmicos da Instrução Normativa 41, que tem ensejado críticas ao Tribunal Superior do Trabalho, e as críticas são sempre bem-vindas. Eu aplaudo as críticas, o judiciário, os juízes, os ministros não têm o monopólio da virtude, obviamente se esmeram, se esforçam em tentar oferecer respostas compatíveis com os grandes desafios que nos são colocados, mas nós não temos o monopólio da virtude. E esta instauração de um procedimento prévio à imposição de uma multa à testemunha que falta com a verdade é algo que tem recebido críticas e o TST tem sido acusado de ter legislado. Em síntese, o que se pretendeu? Que se garanta à testemunha, cujo depoimento é reputado falso, o direito de defesa. O instante da imposição da sanção é a sentença, porque ali é que o juiz deve valorar a prova. E deve permitir que essa testemunha esclareça, por exemplo, que foi a fração do lustre que ela percebeu. E aí nós caminhamos numa outra linha tão interessante, que é a fenomenologia do olhar. Como é que nós enfrentamos as realidades, como é que nós percebemos os fatos, as nossas pré-compreensões. Há um estudo muito interessante mostrando que homens e mulheres têm estruturas diferentes e percepções também diferentes. Japoneses, orientais, crianças, jovens, percebem as coisas de maneira diferente. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos e vários grupos de pessoas foram colocadas diante de quadros e depois descreveram o que viram. Então as mulheres são muito mais detalhistas, analíticas, criteriosas, examinam as questões nos seus detalhes. Os homens são mais genéricos, globais. Isso é um dado interessante. A percepção é diferente. Se vocês me verem no corredor dando um tapa assim no Dr. Jorge, fala, pô, tá tendo uma agressão. Ou, de repente eu sou amigo dele, ou quero ser mais amigo dele para poder dar um outro tapa nele. Mas isso não é agressão, mas alguém que não nos conhece fala, poxa, tá tendo alguma altercação ali, virou as costas, foi embora, se for chamada depois, não, eu vi, houve um princípio ali de vias de fato, ou alguma coisa do gênero. Então é preciso ter essa cautela de não banalizar, criar um temor às testemunhas de depor em juízo, de prestarem a sua colaboração. Eu fui juiz em Taguatinga, uma cidade satélite, Dr. Jorge, e lá havia muita testemunha, muita mentira, e eu, numas férias, deixei a barba crescer e voltei barbudo. O índice de mentira diminuiu assustadoramente. Eu acho que a barba me deixou com a cara do capeta. E quando eu ia inquirir a testemunha, mas juro que isso aconteceu, o índice de mentira diminuiu substancialmente. Mas, enfim, são situações que o folclore forense nos... Eu ainda não falei sobre o que eu vim dizer, viu, gente? São só considerações gerais. Outra matéria interessantíssima diz respeito ao papel que o Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, o TSE e o próprio Supremo desempenham no nosso sistema jurídico. Cortes nomofiláticas. A nomofilaquia é um conceito introduzido por Piero Calamandrei na Itália em 1920. O Dr. Jorge deve estudar muito isso, saber. E, aliás, os Jorges, Jorges são craques, no mundo do direito. Mas a função dos tribunais superiores é uma função primariamente voltada à defesa do interesse estatal na tutela da integridade do direito objetivo. As partes não têm direito subjetivo de acesso aos tribunais superiores. Ou, talvez dizendo de outro modo, esse direito de acesso só se faz presente de forma secundária, quando o interesse estatal primário estiver configurado. E esse interesse estatal primário estará configurado quando? Quando houver violação direta e literal a preceito de lei federal ou da Constituição. Quando? Quando houver contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.
quando houver uma situação de insegurança jurídica advinda da existência de julgados enfrentando o mesmo fato, aplicando o mesmo preceito normativo, mas produzindo resultados diversos. Essas são as situações, genericamente falando, que dão ensejo à intervenção do Tribunal Superior do Trabalho para restabelecer o império da ordem jurídica. São as cortes nomofiláticas. E aí nós partimos de um pressuposto de que a interpretação do direito, doutor Ricardo, eu concordo muito, é a segunda vez que eu ouço falando isso, a interpretação do direito não é um processo objetivo, não basta considerar método literal, lógico, gramatical, sistêmico, teleológico, autêntico, histórico, não basta considerar esses parâmetros de interpretação que a doutrina nos oferece e extrair do texto o sentido da norma. Nossa atividade não é de garimpagem. O Ricardo acabou de mencionar, o sentido da norma ele é construído no caso concreto. As premissas do caso concreto, os fatos envolvidos na disputa, são constitutivos do sentido da ordem jurídica, da norma aplicável. E aí os tribunais, os juízes, os tribunais, de uma maneira geral, são atores importantes no processo de produção de sentido da ordem jurídica. Então, esse papel de nomofilaquia chega, em última ratio, ao Tribunal Superior do Trabalho, no ramo jurisdicional trabalhista. E aí nós podemos discutir, o TST vem cumprindo bem o seu papel? O novo CPC, que consagra, introduz de maneira definitiva o sistema de direito jurisprudencial, para alguns propondo a chamada commonlização do direito, a aproximação do modelo anglo-saxão ao modelo continental europeu de tradição romano-germânica, da civil law, direito legislado. O tribunal vem cumprindo bem o seu papel? Eu acho que não, e digo por quê. Nós não sabemos e ainda estamos aprendendo a conviver com o sistema de precedentes. Nessa semana, almoçando com o ministro do tribunal, que compõe a subseção 1 especializada, ele manifestava sua perplexidade com a situação presente na subseção 1. Dizia ele, 2 meses atrás, a SDI 1, com a sua composição plena, definiu, no caso dos mineiros, trabalhadores em Minas, que tem regras específicas, especiais na CLT, definiu que a regra geral do intervalo intrajornada da CLT não se aplica aos mineiros. Composição plena. Passados 2 meses, muda a composição, nova composição plena decide que não, que agora vai se aplicar o critério geral do intervalo intrajornada da CLT aos mineiros. Ou seja, o que mudou? A composição, a mudança da composição de um órgão jurisdicional autoriza a retificação do julgado? Ou talvez propondo a questão sob uma outra perspectiva. A jurisprudência não é do TST. A jurisprudência é patrimônio da sociedade. Ela é construída a partir do concurso necessário e indispensável dos advogados, do Ministério Público, esgrimindo questões, exigindo que o judiciário, sob pena de nulidade, vou falar sobre isso também, enfrente essas questões. A fundamentação, que o Dr. Ricardo mencionou no 489, parágrafo 1º, fundamentação analítica, exauriente, artigo 93(9) da Constituição. Fundamentação não é uma gentileza, não é uma cortesia, é um dever jurídico, moral. É através da fundamentação que nós controlamos a ação dos juízes. Nós podemos perceber os seus conceitos, preconceitos, a sua pauta moral. Os juízes não podem impor sua carga de valores morais a ninguém. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Pluralismo, respeito, autonomia de consciência individual são valores essenciais, constitutivos da sociedade contemporânea. E os juízes não são tutores morais da sociedade e por isso devem fundamentar as suas decisões. Se não fundamentam, nulidade. Mas eu digo também que nós não temos conseguido cumprir bem a nossa função. Eu poderia dar mais alguns exemplos, né? O caso da Codesp, aqui de São Paulo. Não sei se alguém conhece essa disputa envolvendo a Codesp. Súmula 291, supressão de horas extras habituais. O Tribunal de Contas da União determina que a Codesp suprima as horas extras. Ministério Público do Trabalho instaura um inquérito civil e celebra um TAC, um termo de ajustamento de conduta, determinando a supressão dessas horas extras habituais. A Codesp reorganiza o seu quadro de pessoal, concede um aumento salarial geral, de maneira tal que nenhum de seus empregados experimentou prejuízo em razão da supressão das horas extras imposta a supressão por órgãos do Estado. Os trabalhadores entram com a ação pedindo
a indenização da súmula 291. E estão obtendo êxito lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mas aí a distinção, eu acho que, quer dizer, só fazendo aqui uma breve defesa prévia, eu tenho a exata noção do papel que nos cabe, que cabe a mim enquanto membro de um órgão de jurisdição encarregado de uniformizar a jurisprudência. Eu não posso ser rebelde à disciplina judiciária, que é uma expressão talvez antipática, mas o meu papel, eu não estou ali para defender as minhas convicções, eu as defendo e defenderei enquanto não pacificada a questão. Depois devo me curvar ao que foi democraticamente construído. Mas neste caso específico, e vendo os 3 acórdãos da subseção 1, não enfrentam as distinções que estão presentes e que são manifestas e que desautorizam a incidência da súmula 291 nessa hipótese da CODESP. E eu pontuo no meu voto. Aí nós temos que ir ao precedente único que deu origem à súmula 291, que foi relatado pelo ministro Marco Aurélio Mello, lá nos idos da década de 80, e que parte de uma série de premissas que não estão presentes no caso concreto. Ou seja, a súmula 291 vem sendo data máxima vênia, mal aplicada, gerando um resultado desfavorável à empresa. E são resultados assim que acabam ensejando críticas legítimas à forma como nós estamos prestando a jurisdição. Então, o que eu quero dizer é que nós ainda estamos aprendendo a operar com o sistema de direito jurisprudencial, que é algo muito novo. Não que as súmulas não existiram ou existissem desde sempre. Sim. O mito do livre convencimento motivado, que é esgrimido hoje, está no Jota. Não vou fazer propaganda de site, mas há uma entrevista, há uma matéria falando sobre isso. A insegurança jurídica que advém da não aplicação de diretrizes sumuladas, objeto de OJ, de forma difusa por juízes e tribunais do trabalho. Não aplicam. E por que não aplicam? Invocam a liberdade de convicção. Mas nós não podemos esquecer que todos somos, independentemente do grau em que exercemos a jurisdição, somos agentes políticos do Estado. Nós prestamos um serviço público. E o meu convencimento só é legítimo naquilo que diz com a valoração da prova. Nós integramos um sistema, nós somos um amontoado de juízes, cada qual decidindo como bem entender. Não, nós integramos um sistema de justiça, segundo o qual as decisões últimas prevalecem sobre as anteriores. E se o tribunal pacifica, mesmo que eu não concorde, eu tenho que me curvar. E ao fazê-lo, eu prestigio valores constitucionais importantes, segurança jurídica, celeridade, isonomia. É inconcebível que o acesso à justiça seja gravado com um carimbo lotérico. A depender do juiz, eu vou ganhar. A depender do tribunal, eu vou ganhar. Isso é absolutamente inconcebível. Então, quando a reforma trabalhista suprime os parágrafos 3º a 6º do artigo 896, acabando com a obrigação de uniformização jurisprudencial, mudando o sistema de uniformização que permitia aos ministros a baixa dos autos aos regionais para que uniformizassem lá nos regionais a sua própria jurisprudência, isso não significa que não subsista o dever de uniformização. Os tribunais regionais têm o dever de manter a sua jurisprudência íntegra, coerente e estável, artigo 926 do novo Código. Isso é um dever, é um direito da sociedade. A ideia de segurança jurídica ela é fundamental, ela é estruturante do Estado democrático de direito. Dito isso, eu vou começar a falar o que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Em primeiro lugar, para dizer que vivemos um momento de transição. Mentes e corações, tradições, visões de mundo precisam ser repensadas. O eixo da intervenção estatal nas relações de trabalho foi, não vou dizer superado, mas foi mitigado de forma expressiva. A ideia de um direito individual interventivo, regulado pelo Estado, a ideia de um direito coletivo em que as organizações sindicais teriam uma função secundária de ampliação dos direitos legalmente previstos, foi suplantada. Um processo do trabalho com recorribilidade naquilo que envolve o TST exagerada também foi suplantado com a transcendência. Eu gostaria de falar um pouco sobre a transcendência também,
São tantos temas, viu? Espero que, quando vocês cansarem, levanta a mão que eu encerro. Então, nós vivemos agora um debate muito interessante, porque qual é o sistema ideal de regulação de relação de trabalho? É o sistema interventivo? É o sistema em que o Estado é o ator central? É o sistema da abstenção absoluta, próprio dos Estados de tradição anglo-saxã? Não, nenhum dos extremos é bom, nem intervenção absoluta, nem abstenção estatal. O que é preciso é construir um modelo em que haja espaço para que os próprios atores sociais definam as regras que devem presidir as suas vidas, as suas relações jurídicas. E nós estamos caminhando para isso. Precisamos ainda de algumas normas de reforço nesse sentido. Tudo aconteceu de maneira muito rápida. A organização sindical sofreu um baque expressivo com o custeio, o que eu acho até saudável, salutar. Nós precisávamos depurar o nosso sistema sindical. 17.305, segundo a doutora Luciana Freire, na semana passada nos trouxe o dado super atual, 17.305 organizações sindicais. O Ministério Público do Trabalho diz, também com dados, mais da metade dessas organizações jamais celebrou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Problema gravíssimo, são cartórios criados para arrecadar o imposto sindical. Então a norma da reforma que transformou em facultativa a contribuição sindical, que o Supremo chancelou, disse que é constitucional, vem ao encontro desse ideal de depuração das nossas organizações sindicais. Ao mesmo tempo em que a reforma propõe que subsistam apenas as organizações sindicais que sejam verdadeiramente representativas, reconhecidas, legítimas por aqueles que compõem as bases, as categorias que elas dizem representar, o legislador conferiu a essas entidades o poder de autorregulação, os artigos 611-A e 611-B. E por que isso? Nós todos atuamos na Justiça do Trabalho e a nossa experiência nos autoriza a dizer que, muito embora o direito individual seja interventivo, muito embora a doutrina tenha consagrado o princípio da adequação setorial negociada, conferindo aos sindicatos um papel secundário na regulação do trabalho, só de ampliação de direitos, a prática demonstrou e demonstra que acordos e convenções eram e são, agora com mais intensidade, celebrados contra a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. São muitos os exemplos. Por que nós julgamos no TST, nas varas, nos tribunais regionais, reclamações e invalidamos a cláusula de acordos e convenções? Porque as partes provocam, em ações individuais e também em ações coletivas, ora movidas pelos sindicatos signatários dessas próprias normas, ora movidas pelo Ministério Público no exercício de sua atribuição constitucional de defesa de direitos individuais indisponíveis. Então, os atores sociais não aceitam e não aceitavam a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Reiteradamente firmavam e firmam pactos coletivos contrários às súmulas que dizem que direitos são inegociáveis, salvo para ampliar, para melhorar. Essa era a realidade, um descompasso absoluto entre a norma jurídica, tal como interpretada pelo TST, e a prática social vivenciada pelos atores coletivos, empresas e sindicatos. A reforma veio, nesse sentido, a meu sentir, em boa hora, para superar um cenário de insegurança, de incerteza. Porque a convenção e o acordo coletivo estimulavam litigiosidade, não pacificavam conflitos. Um paradoxo absurdo. Ao invés de resolver conflitos, de representar uma declaração de paz numa disputa coletiva, geravam demandas individuais que abarrotavam o Poder Judiciário e ainda abarrotam, gerando o quê? Descrédito para a própria negociação coletiva. Então, o que eu gostaria de propor? Qual o modelo, qual o sistema ideal para a realização desse ideal de proteção do trabalhador? É o modelo interventivo? É o modelo de abstenção? Ou é um modelo intermediário que permita aos atores sociais, de forma democrática, construir as suas próprias regras? O modelo que a OIT preconiza é esse intermediário. Agora, nós precisamos de regras de fomento, de estímulo à negociação coletiva. É preciso afastar a concepção de que a recusa à negociação coletiva é legítima. Não é. Não é. Diálogo das fontes. O Código Civil, nesse âmbito, é muito feliz. Dever de negociar uma relação de trato sucessivo.
O dever de negociar, que está presente inclusive na própria CLT 616 da CLT, e que, segundo alguns, foi suplantado pela cláusula do comum acordo do artigo 114, parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação, é facultado a elas, em comum acordo ou de comum acordo, propor dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. É preciso, então, impor o dever de negociar, e negociar de boa-fé, o dever de transparência. Além disso, é preciso que a nossa legislação avance para definir e punir condutas antissindicais. Fortalecendo o direito coletivo, nós podemos criar as condições para que viceje uma negociação democrática, um diálogo social profícuo, capaz de gerar regras normativas que cumpram a sua função de equilíbrio, de regulação dessas relações. Mas avançando aqui nas ideias abertas, o Dr. Jorge me deixou muito à vontade, né? Eu poderia falar sobre temas vários. A reforma teve lá os seus vários eixos. No campo individual, amplificou-se a autonomia individual da vontade, criou-se a figura do autoempregado. Matérias que antes eram reservadas à negociação coletiva agora podem ser objeto de contratação direta. Introduziu-se novas formas de contrato intermitente, ampliou-se a terceirização para atividade fim. Supremo 4-3, placar de ontem, julgando a constitucionalidade da súmula 331 do TST. Mas nós temos também mudanças expressivas, já falei do direito coletivo, já falei brevemente do direito individual, no campo do processo. E aí, em alguma medida, o que eu teria a dizer resta prejudicado pelos comentários iniciais. A minha proposta seria comentar brevemente alguns dos aspectos da Instrução Normativa 41. Petição inicial, direito intertemporal, aplicabilidade imediata das novas regras de direito intertemporal. E, voltando ao início dessa minha fala, eu me lembrava, enquanto ouvia o Dr. Jorge Pinheiro, que a doutrina processual elege 4 axiomas ou princípios gerais que devem ser observados pelo legislador, pelo intérprete, pelo julgador, quando considera normas de natureza processual: princípio lógico, jurídico, político e econômico. Dr. Jorge Bolsinhas lembrava de Capelletti, a ideia do amplo acesso à justiça, que é incompatível, absolutamente incompatível com regras processuais que traduzam ou possam ser interpretadas como arapucas processuais. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que, naquilo que me toca, essas questões jurídico-processuais, quando chegarem às minhas mãos, serão interpretadas numa perspectiva instrumental de franquia de acesso à justiça. Agora, eu não ainda alcancei isso a partir de um julgamento aqui de São Paulo, de um caso concreto de São Paulo, na SDI 2, caso rumorosíssimo, que ainda não foi concluído, que envolve o Hotel Maxud. O debate em torno da distinção entre valor da causa e valor do pedido, como se a causa fosse algo passível de quantificação autônoma, independente ou desvinculada do valor dos pedidos, dos bens da vida que o exercício do direito de ação busca realizar. Nesta ação rescisória se discute muito, são tantas as questões, mas particularmente uma preliminar que envolve a adequação do depósito prévio para a ação rescisória. Valor da causa, valor do pedido, valor da arrematação, valor da execução, né? Há uma disputa muito interessante estabelecida. E é daquelas questões processuais que são definidoras, né? A depender do seu desfecho, as questões subsequentes restam prejudicadas, né? Afetadas, ou melhor, preliminar. O Dr. Jorge, no livro dele, nos ensina a diferença entre prejudicial e preliminar. A prejudicial condiciona o julgamento do mérito, a preliminar é um obstáculo que, se removido, permite o exame do mérito. Se não removido, impede o exame do mérito. Fundamentalmente é isso, né, professor? Mas, ainda assim, penso que as normas devem ser lidas nessa perspectiva de franquia, de garantia do acesso à justiça. E tenho dito, as normas processuais da reforma, elas não podem ser interpretadas para criar iniquidades, como emendas à inicial de ações propostas anteriormente, como imposição de honorários sucumbenciais em ações propostas anteriormente à reforma, né? A questão da prescrição intercorrente, por exemplo. A prescrição intercorrente, que era uma daquelas questões mal resolvidas, porque presente no parágrafo 1º do artigo 884 da CLT, objeto da súmula 327,
da súmula do Supremo 114 do TST, né, com sentidos antagônicos, a reforma trouxe, disciplinou, inclusive dizendo da aplicabilidade de ofício. Nós tivemos o cuidado de, nesta transição, diminuir os traumas. Porque o papel do Tribunal Superior do Trabalho, como de resto o papel de todos os magistrados, no Estado Democrático de Direito, é respeitar a democracia, é respeitar o produto legislativo produzido pelo Congresso Nacional. Se eu fosse o legislador, eventualmente, ou muito provavelmente, algumas dessas normas teriam um sentido distinto. Mas eu não sou legislador. Eu não posso substituir o critério do legislador pelo critério que eu considero ideal. Não é minha função como julgador. Nós temos que respeitar a democracia, mas, ao mesmo tempo, temos o constitucionalismo social. Garantir direitos humanos fundamentais, preservar as regras do jogo democrático. Então, nós vivemos esse embate, constitucionalismo e democracia. Democracia com princípio majoritário, soberania popular. E é interessante falar sobre isso, porque sempre vem à mente essa obra nova do final do ano passado, uma coletânea de artigos. O Dr. Ricardo já deve ter ouvido a referência, né? Não sei se já comprou o livro, mas é importante quando se fala sobre o papel do Poder Judiciário contemporâneo. O livro coordenado pelo Oscar Vilhena, o professor Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, e que busca problematizar uma tese do ministro Luiz Roberto Barroso. O livro se chama Razão e Voto. E neste livro o ministro Barroso sustenta que o Supremo Tribunal Federal possui 3 funções importantes. A função representativa, contramajoritária e a função iluminista. É uma obra interessante, porque ela é expressiva de um momento histórico que nós estamos vivendo, deste protagonismo do judiciário brasileiro e particularmente do Supremo Tribunal Federal. A judicialização da vida, da política, que tem ensejado debates como o que assistimos atualmente no Supremo, aborto. O Supremo é o palco adequado para essa deliberação? Na Argentina, poucas semanas, por 7 votos, o Senado rejeitou. Em Portugal, foi legalmente regulamentado o aborto, e a Folha de São Paulo, de 2 semanas, trouxe uma matéria muito interessante, mostrando o impacto da regulação do aborto, diminuindo mortes de mulheres que se sujeitavam ao procedimento abortivo em espaços clandestinos. Mas a questão que se coloca é essa: qual é o papel do Poder Judiciário? E voltando ao TST, cada vez mais nós sentimos que há uma disputa interpretativa em torno da reforma trabalhista. E essa disputa, é evidente, pode e deve produzir declarações de inconstitucionalidade quando forem elas manifestas, evidentes. Não haverá inconstitucionalidade quando eu invoque um princípio de significação abstrata, como o devido processo legal, ou a dignidade da pessoa humana, que são princípios muito abstratos. Não nos cabe substituir o critério do legislador na densificação desses princípios quando não houver uma absoluta, direta, inexcusável afronta ao texto constitucional. O exemplo do acesso à justiça, que está ainda pendente de julgamento no Supremo, é emblemático de como nós podemos ver as coisas, as realidades, sob lentes distintas. Não sei se todos assistiram, mas a ação direta 5766, o julgamento está no YouTube do Supremo Tribunal Federal. Vale a pena ver o voto do ministro Barroso, vale a pena ver o voto divergente do ministro Fachin e perceber a centralidade dos princípios jurídicos nesse momento que nós estamos vivendo. Princípios como ideias abertas, né, enfim, que podem ser apropriadas, invocadas para a solução de casos concretos. Nós todos somos construtores do sentido da ordem jurídica olhando para os fatos da causa. Mas nós não podemos ser legisladores, substituindo, sem que haja inexcusável, manifesta, inequívoca inconstitucionalidade, o critério que foi posto democraticamente para além da qualidade da nossa democracia, né? Mas é o nosso sistema, pelo legislador, ou pelos legisladores. Transcendência, para fechar. Aliás, era o tema de sexta-feira passada, mas eu ouvi o Dr. Ricardo, ouvi a doutora Luciana na semana passada e acabamos estabelecendo um debate sobre aspectos vários. A transcendência é um daqueles temas, e eu prometo que esse é o último tema, é um daqueles temas que nos lembra o oráculo de Delfos, né? Decifra-me ou te devoro,
né? A transcendência, o Dr. Jorge colocou na tela o artigo 896A, logo na cabeça do artigo está dito, são indicadores da transcendência, vírgula, entre outros. Nós estamos diante de um conceito indeterminado em construção. O que é transcendência econômica? É o elevado valor da causa? E o valor da condenação? Não é considerado? Um dano moral coletivo, o caso que eu tenho lá, 2,5 milhões. É elevado o valor da causa? Para mim é muito elevado. 200 mil reais, para mim é muito dinheiro. Para o trabalhador, para a empresa. Então nós vamos olhar para a situação específica e vamos identificar se naquele caso o valor é elevado para as partes em disputa. Aí nós temos o artigo 246 do Regimento Interno do TST, que desobriga as partes de fundamentarem a transcendência no seu recurso de revista. E eu tenho dito, por favor, fundamentem, nos ajudem, entreguem memoriais, questões relevantes, entreguem memoriais, defendam a transcendência. Porque muito embora o TST desobrigue, convém deixar nas mãos dos ministros? Me parece que não. Vamos trabalhar democraticamente na construção desse conceito. Transcendência jurídica. O desrespeito à jurisprudência sumulada do TST, do Supremo. E a OJ, orientação jurisprudencial. E a matéria pacificada que não foi sumulada. E a hipótese de divergência jurisprudencial. Eu tenho dito que a transcendência não pode ser interpretada de forma a impedir, prejudicar ou mesmo afastar a função que justifica a razão de ser do TST, que é dissipar dissenso pretoriano e preservar a integridade da ordem jurídica. Eu estou com um caso muito interessante, discutindo qual é o enquadramento da transcendência, mas eu acho que há transcendência. Pelos parâmetros da lei, não. Empregado com menos de 1 ano de serviço que se demite do emprego. A CLT exigia a homologação sindical. São vários os casos. Não há homologação. E eles vêm com a ação cobrando os direitos da dispensa imotivada. Mas na instrução confessam que pediram demissão. Poxa, qual é o sentido da norma? O sentido da norma é preservar a rigidez da manifestação de vontade no ato voluntário de rescisão do contrato. Se não foi cumprida a exigência legal, o requisito formal, mas em juízo se verifica que não houve vício de vontade, por que eu vou mudar a natureza da dissolução do contrato? A jurisprudência do tribunal, no entanto, SDI 1, diz que, independentemente de confissão real, a ausência de cumprimento da solenidade impõe a mudança da causa rescisória com os efeitos pecuniários que lhes são próprios. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso viola boa-fé objetiva. Isso é oportunismo, isso é deslealdade, isso é má-fé. Mas onde é que esse caso se enquadra? É transcendência jurídica? O meu voto destoa da SDI. Né? Econômica, não é. Política, não é. Social. Transcendência social. Diz a CLT, trabalhador postulando o direito socialmente garantido, constitucionalmente garantido. Mas nós sabemos que os direitos trabalhistas são direitos humanos, fundamentais, ou fundamentalizados no texto constitucional, e sabemos que a própria Constituição não esgota o rol de direitos fundamentais. É um catálogo aberto. Nós temos direitos fundamentais que não estão, sociais que não estão na Constituição. Direitos assegurados em normas coletivas, por exemplo. Constitucionalmente assegurado, o empregador que vem discutindo uma violação do artigo 7º, inciso 26 da Constituição, porque o acordo coletivo foi invalidado nas instâncias ordinárias. Diz a CLT, trabalhador cobrando, postulando direito social constitucionalmente assegurado. E o empregador cobrando respeito ao acordo coletivo que celebrou. Eu acho que tem transcendência. O que eu disse na semana passada, as minhas decisões de transcendência elas estão um pouco extensas, porque eu tenho uma preocupação de legitimar o Instituto, que tem que ser usado com responsabilidade, com cuidado. Aquilo não foi idealizado, não foi concebido, não pode ser assim, para reduzir o volume de acervo de processo. Não é jurisprudência defensiva. Nós temos a lei e o Supremo, desde 2001, já declarou a constitucionalidade da MP 2226, que introduziu a transcendência.
Não há dúvida que é constitucional. E aí nós voltamos ao papel, à razão de ser dos tribunais superiores, que não estão aí para atender os reclamos das partes. As partes têm primeira e segunda instâncias. Apenas indiretamente poderão obter sucesso quando estiver presente o interesse estatal na correção de uma ilegalidade cometida nas instâncias ordinárias. Apenas nessa hipótese. Mas nós estamos mudando. E corações e mentes, histórias de vida profissional estão moldadas a esse sistema que está em mutação, que está em transição. Agora, vamos também admitir, eu estou lá no TST há 4 anos e meio, comentava hoje, né, cheguei lá com 17.500 processos. Hoje eu tenho um pouco mais de 8.000. É uma insanidade. Eu tinha cabelo preto. Se não mudasse o sistema, daqui a 4 anos eu não ia ter cabelo. Né? Quando eu cheguei no TST. Né? Mas graças a Deus estamos tentando, com cuidado, resolver esse acervo, né? Sem as decisões mais agressivas, né? Que já no passado foram adotadas por alguns, e é assim no STJ, é assim no Supremo, né? Uma jurisprudência defensiva, decisões em que a qualidade é comprometida em prol de uma celeridade. Não sei se foi Calamandrei ou Chiovenda que dizia que esses valores, né, que o Dr. Jorge abordou, celeridade e justiça, efetividade e certeza, a busca desse equilíbrio é que é o nosso grande desafio. Eu não posso jogar todos os processos para cima e o que ficar em cima eu vou examinar. Não. É preciso examinar cada caso, ainda que de maneira objetiva, concisa. Né? Então, apenas para concluir, dizer que no Tribunal Superior do Trabalho nós temos um volume absurdo de agravos de instrumento, que nós sabemos é o recurso com o escopo único de viabilizar o processamento de recursos de revistas interceptados na instância ordinária. Eu brinco em aula que o agravo de instrumento é o HC do recurso. E falando de HC, eu pedi vista no habeas corpus, na SDI 2 essa semana, que está dando o que falar. Os colegas da Academia Nacional de Direito Esportivo estão interessadíssimos, né, em ver o desfecho desse caso, porque habeas corpus para liberar jogador, atleta profissional de futebol, me parece algo inusitado, né, embora existam precedentes. E eu disse, isso parece uma jabuticaba jus laboral. Né? Mas eu pedi vista após o voto do relator e 3 colegas já anteciparam o voto. Eu não sei se isso assim, fica com aquela sensação de que o que você vai dizer no seu voto não importa, né? Mas eu sei que já está quase um Brasil e Alemanha, está 4-1. Mas enfim, eu dizia que o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, especialmente no TST, é um recurso endêmico. E o índice de provimento dos agravos de instrumento é baixíssimo. Baixíssimo, o que demonstra que havia e que há algo errado nesse universo jurisdicional. Um pouco de abuso, de litigância temerária, de chicana, de tempo patológico, artificializado, agravado, porque compromete o tempo fisiológico das ações legítimas e recursos legítimos. Um pouco de desconhecimento da função, do papel dos tribunais extraordinários. Né? Um pouco de tudo. E é preciso, então, que eventos como esse, especialmente a Escola Superior da Advocacia, possa oferecer eventos voltados a desvendar este mistério que o oráculo de Delfos poderá devorar aqueles que não se qualificarem para tanto. Bem, eu chego ao final agradecendo, renovando os agradecimentos pelo honroso convite e sempre me colocando à disposição da ESA para continuar aprendendo com tantos ilustres e competentes amigos e expositores, professores universitários aqui. Muito obrigado a todos e parabéns por estarem aqui até esse momento. Isso é bíblico. Eu costumo dizer, em eventos como esse, né, no fechamento, muitos são os convidados e poucos os escolhidos, então aqui estão todos salvos. Parabéns.